A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Sabe por que muitas vezes ficamos tristes e abatidos? Vamos aprender com o Padre Léo. É o próprio Deus que vem ao encontro de Caim. Vamos continuar a reflexão que nós começamos hoje de manhã. Eu fiz uma parte, o Padre Jonas fez a outra. De manhã nós conseguimos chegar até a desobediência de Adão e Eva. Desobediência essa que foi curada na obediência de Jesus, de Maria. Maria é a nova Eva, que com o seu sim, a sua obediência, consagra a sua liberdade inteira para Deus. Jesus é o novo Adão. E esse novo Adão que é Jesus, não é pura e simplesmente um Adão como o primeiro, criado, mas é o próprio Deus que se faz criatura. Enquanto o primeiro Adão é o ser humano que diz não a Deus, Jesus é o novo Adão, o protótipo, o modelo de homem perfeito, que diz sim para Deus. E agora precisa acontecer nossa parte. E essa palavra de Deus a Caim, ela vem muito ao encontro daquilo que nós experimentamos. Quem de nós não experimenta, de vez em quando está para baixo? E aí vem aquela sensação de estar culpando as pessoas. Por que eu estou triste? Por que eu fico nervoso? Por que eu fico cabisbaixo? A gente encontra justificativas. Porque fulano fez isso para mim. Porque fulano falou isso a meu respeito. Mas não é por isso que a gente fica triste. O próprio Deus está dizendo para Caim que o segredo, a raiz desse abatimento, desse desânimo, dessa depressão, dessa angústia tem nome: o desejo que não foi dominado. O pecado entra em nossa vida em primeiro lugar como um desejo, é uma inclinação do nosso coração. E aí vem uma coisa muito importante: nenhum de nós aqui está e nem estará imune a esses desejos. Deus não tira os nossos desejos. Mas nem se eu pedir, pode implorar, pode plantar bananeira no espírito. Mas então para que rezar? Para a gente aprender a canalizar os desejos. Mas então os desejos não são errados? Não. E por que os desejos podem se tornar pecado então? Porque o encardido vai na essência da nossa vida, ele quer ir lá no cerne da nossa vida. Mas como ele não pode, porque isso é um dogma da nossa fé, que no cerne da nossa vida está Deus, que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, por mais estrupiado que ele fica, ele é imagem e semelhança de Deus.
O encardido consegue então trabalhar com o meu desejo, canalizando-o para áreas erradas. São desejos bons. Mas Padre Léo, então vamos tomar como exemplo o desejo sexual que nós falávamos, e que São Paulo disse muito claro para nós, antes de dizer que tudo é permitido e nem tudo convém, que um dos grandes obstáculos para se chegar no céu é a sexualidade. Lá ele citava o adultério, a libertinagem, a devassidão e a sodomia, portanto envolvendo todas as áreas possíveis de pecados sexuais. E é interessante que esse é o único pecado que aparece em todas as listas de pecados na Bíblia, que são obstáculo para se chegar no céu. Quer dizer que o desejo sexual não é pecado? Claro que não. Quem colocou o desejo sexual em nós? Vamos voltar ao que eu falava hoje de manhã? A sexualidade humana é o carimbo, a marca registrada de Deus. O meu corpo pertence ao Espírito Santo, é o instrumento do Espírito Santo para dominar a natureza, para dominar o pecado, e não o contrário. Pelo pecado, o meu corpo passa a ser instrumento da natureza para dominar o espírito. Esse desejo quem colocou em nós? Deus. E o que significa esse desejo sexual? Não é só no sentido de procriação. Porque eu, como padre, por exemplo, que não tenho filho gerado na minha carne, para onde vai ser canalizado o desejo sexual? O desejo da vida? Para o ministério? Para a vida plena que você pode gerar, não só na carne, mas também no espírito? O desejo sexual, na verdade, ele é o grande desejo de vida que Deus colocou em nós. Portanto, nada nem ninguém vai tirar. Tenha sede de Deus, tenha sede, tenha sede de Deus, tenha sede, tenha sede de Deus, tenha sede, porque Deus tem sede de você. Acredite em Deus, acredite, acredite em Deus, acredite, acredite em Deus, acredite, porque Deus acredita em você. Fale sempre com Deus, fale sempre, fale sempre com Deus, fale sempre, fale sempre com Deus, fale sempre, porque Deus sempre fala com você. Lembre sempre de Deus, lembre sempre, lembre sempre de Deus, lembre sempre, lembre sempre de Deus, lembre sempre, porque Deus não se esquece de você. Dê a vida pra Deus, dê a vida, dê a vida pra Deus, dê a vida, dê a vida pra Deus, dê a vida, pois Jesus deu a vida por você.
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante do justo juiz. Jesus, que se apresenta numa parábola contada por ele mesmo como o rei juiz que irá julgar no fim dos tempos. E o destino das pessoas é bem diverso. É o paraíso, o reino preparado para aqueles que servem a Deus e o amam, e o fogo eterno preparado para os demônios e, portanto, para os réprobos. Esse evangelho, no entanto, que pode parecer um evangelho assim bastante, não somente dramático, mas até pode arriscar ser interpretado por algumas pessoas como não sendo uma boa notícia, mas uma má notícia de que existe o inferno e o fogo eterno, na realidade é um evangelho importantíssimo para a nossa salvação e, portanto, é uma verdadeira boa notícia. Deixa eu explicar. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima e apareceu aquelas 3 criancinhas, ela se apresentou
e fez com que aquelas crianças, em primeiro lugar, recebessem a graça de Deus. Ela abriu os braços e uma luz divina foi até aquelas crianças, e as crianças então estavam preparadas pela graça para ter uma experiência tremenda, a experiência de ver o inferno. E Nossa Senhora lhes mostrou o inferno. Veja, Nossa Senhora é mãe. Ela não somente é mãe, ela é uma pedagoga extraordinária. E por que é que ela, esta mãe bendita, iria assustar 3 pobres crianças mostrando-lhes o inferno? Porque exatamente esta visão do inferno fez com que estas crianças se santificassem. Se santificassem por quê? Porque começaram a ver o que é que significava a loucura do pecado. E dali para frente começaram uma vida apostólica de rezar e de sacrificar pela salvação dos pobres pecadores. Né? É ali que está a oração que Nossa Senhora ensinou e que nós todos repetimos no final de cada dezena do terço. Ó, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. E saber que existe o inferno é muito importante para a nossa vida espiritual e para nós sermos apostólicos e salvarmos as pessoas deste fogo eterno. Veja, quando o diabo quer perder uma alma, a primeira coisa que ele faz é convencer esta alma de que o inferno não existe. Por quê? Porque se o inferno não existe, a pessoa pode aprontar qualquer coisa. Portanto, o diabo não fica triste que nós adotemos uma fé presunçosa. O que é uma fé presunçosa? A fé presunçosa é daquela pessoa que crê que Deus é misericordioso, mas não crê na existência do inferno e, portanto, já que o inferno não existe e Deus é misericordioso, tudo que eu fizer ou aprontar será aceito por Deus, que não é um Deus pai, é mais um Deus vovô, um Deus que tudo aceita e que tudo tolera. Mas certamente esse não é o Deus que é revelado pelos evangelhos. O evangelho de hoje nos mostra que este Deus de misericórdia e de compaixão vive a misericórdia agora. Agora estamos no tempo da misericórdia. Depois será o tempo do juízo. Portanto, espiritualmente falando, nós temos que nos empenhar, nos sacrificar para não somente salvar-nos, mas salvar tantas pessoas. Se Jesus no Evangelho elogia e diz que vinde benditos porque eu estava pobre, doente, prisioneiro e fizestes obras de misericórdia corporal para comigo, quanto mais não será o elogio de Jesus para aqueles que fizerem as obras de misericórdia espiritual, rezando, pregando e fazendo de tudo para alcançar a salvação daqueles que estão na rampa do inferno. Que a Quaresma seja também ela apostólica, seja uma Quaresma em que nós nos dedicamos a salvar muitas almas para Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai será bendito e verá a eterna luz. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quem não ama o seu irmão,
a quem vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Estive preso e enfermo, vieste me ver. Eu tive frio e era peregrino, vieste me acolher. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai será bendito e verá a eterna luz. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Estive preso e enfermo, vieste me ver. Eu tive frio e era peregrino, vieste me acolher. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A ordenação dos presbíteros, cooperadores dos bispos, números 1564 e 1565. Embora os presbíteros não possuam o ápice do pontificado e no exercício de seu poder dependam dos bispos, estão, contudo, com eles unidos na dignidade sacerdotal. Em virtude do sacramento da ordem, segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, eles são consagrados para pregar o Evangelho, apacentar os fiéis e celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Em virtude do sacramento da ordem, os presbíteros participam das dimensões universais da missão confiada por Cristo aos apóstolos. O dom espiritual que receberam na ordenação prepara-os não para uma missão limitada e restrita, mas para a missão amplíssima e universal da salvação até os confins da terra, com o espírito pronto para pregar o Evangelho por toda parte. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 19 de fevereiro, nós celebramos São Conrado de Placência. Ele que nasceu em Placência, na região da Itália, e tinha uma vida dada à caça e também meio despreocupada com as questões da fé. Uma vez ele estava caçando lebres e fazões e acidentalmente colocou fogo numa floresta e prejudicou muitos moradores daquela região. E então ele fugiu da polícia e assim ele saiu fugido. E o governador da época queria saber quem era o responsável por aquele incêndio. Encontraram um homem e o acusaram como o culpado do incêndio, mas na realidade era Conrado, que estava fugido. Este homem foi acusado, julgado e condenado à morte. Antes de ser executado, Conrado soube que alguém seria colocado como culpado no seu lugar, e essa pessoa era inocente. Nesse sentido, a graça de Deus agiu no coração de Conrado. Ele decidiu voltar, se apresentou como culpado por aquele incêndio, livrou aquele homem inocente que foi condenado e assim decidiu vender todos os seus bens, e ele tinha um considerável número de bens. Vendidos estes bens, ele então restituiu às famílias que foram prejudicadas e também não foi condenado desta forma à morte, porque tinha condições de pagar pelos prejuízos. Ele ficou então na pobreza. Ele e sua esposa Eufrosina passaram por um processo agora de conversão. Conrado já tinha vivido o influxo da graça de Deus quando não permitiu que um inocente fosse acusado no seu lugar. E depois, tanto ele quanto a esposa Eufrosina decidiram ingressar na vida religiosa. Eufrosina foi para o convento de Santa Clara e São Conrado foi para a Ordem Terceira Franciscana. Eles então agora, mesmo sendo casados, renunciaram ao casamento e cada um decidiu pela vida religiosa. São Conrado apresenta uma vida de profunda oração e ele vivia meio afastado das outras pessoas. Ele viveu uma vida eremítica, um tanto afastado da sociedade. Morou em diversos lugares, mas sempre onde ele estava, sua fama de santidade se espalhava e as pessoas vinham até ele para que ele rezasse por elas. No final de sua vida, São Conrado viveu numa gruta em profundo recolhimento. Se o seu coração um dia foi incendiário de uma floresta, agora ele era incendiado por um profundo amor a Jesus e por isso buscou vida de oração e de penitência. Ele é um homem de seu tempo. Dele nós podemos aprender a profunda busca por Deus. Ele quis se encontrar com Deus e neste mundo procurou os diversos meios que o seu tempo oferecia. Que hoje nós saibamos ser cristãos que profundamente procuram se encontrar com Deus, pois sabemos que dentro de nós há uma sede de Deus. Nós precisamos de Deus e assim é necessário, através das oportunidades que temos, buscar se encontrar com Ele. São Conrado de Placência, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Espírito Santo, vinde,
nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Que o recorrer, pois, à intercessão de Maria Santíssima seja coisa utilíssima e santa, só podem duvidar os que são faltos de fé. O que, porém, temos em vista é que esta intercessão é também necessária à nossa salvação. Necessária, sim, não absoluta, mas moralmente falando, como deve ser. A origem desta necessidade está na própria vontade de Deus, o qual, pelas mãos de Maria, quer que passem todas as graças que nos dispensa. Esta é a vontade de Deus, que recebamos tudo por meio de Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Eu creio que Deus tudo pode, eu creio no poder da oração, eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessas, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz, que tudo posso com Maria e Jesus. Eu quero ser curado, eu quero ser curado, e pelas mãos de Maria
ser curado e libertado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria viver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Eu creio que Deus tudo pode. Eu creio no poder da oração. Eu creio em Nossa Senhora e no poder da sua intercessão. Eu creio no Deus de promessa, Deus de cura e libertação. Eu creio na vitória da cruz que